possa ser o nosso instrutor nessa manhã. Que Ele possa nos ensinar e que Ele possa usar as nossas vidas para que possamos ser, ó Deus, canal de bênção na vida do nosso irmão. Te agradeço porque logo cedo a tua igreja estava orando pelas famílias. Te agradeço porque tem sido uma constante diária dos nossos devocionais, esta oração em família. E, ó Deus, que isso seja algo que possa nos inspirar e nos levar a querer cada dia mais da tua presença, a começar dentro do nosso lar e que possa expandir por toda a igreja, comunidade, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos com o nosso estudo de hoje. Na verdade, o nosso estudo de hoje é meio uma continuação de semana passada. Nós não conseguiríamos fechar toda a temática em um só domingo, e aí nós estendemos para 2 estudos. Então, no domingo passado, nós estivemos estudando aqui sobre as declarações de nossa igreja, né? E nós ficamos baseados no grande mandamento e na grande comissão. Aliás, deixa eu melhorar, né? O último estudo foi domingo retrasado, né? Nós baseamos no grande mandamento e a grande comissão, onde nós extraímos os 5 propósitos da igreja, falamos sobre eles porque eles fazem parte daquilo que nós temos como prática de igreja. Então nós existimos para adorar, para amar, para cuidar, nós existimos para crescer e nós existimos para viver os propósitos de Deus aqui na terra. E junto com essa declaração de fé, ou junto com essa compreensão do ser igreja, nós hoje vamos falar sobre o que nós cremos. Então, coisas essenciais da nossa fé. E aí, eu queria que você esteja bem ligado aí nessa introdução ao estudo de hoje, porque se você gravar essa introdução do estudo de hoje, você vai ter muito êxito na sua compreensão de lidar com a fé e com a sua caminhada de fé. E aí está aí no início aí o que nós cremos. E aí nós temos algumas áreas que nós vamos distinguir. A primeira delas é crenças essenciais. Então, nas crenças essenciais nós temos, você vai preencher aí, unidade. Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Naquilo que é essencial, nós precisamos estar unidos, amém? Amém. Unidade. Nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos, como igreja, entender quais são os pontos essenciais da nossa fé e dizer, olha, no que diz respeito à essência da minha fé, eu vivo em unidade com o meu irmão. Nós cremos do mesmo jeito. É o mesmo modo de pensar. Efésios 4 vai dizer, há um só corpo, em um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Não tem possibilidade de, eu creio assim, o fulano crê daquele jeito. Não. Nas questões essenciais, nós precisamos unidade. Há um tema essencial da fé cristã. Nós somos salvos pela graça. Amém? Amém. Não negociamos isso. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas e se eu fizer isso para ajudar a Deus? Nós não cremos assim. Nós cremos que nós somos salvos
pela graça, por meio da fé. E isso é unidade, né? Nós cremos que existe um só Deus. Isso é essencial para nós. Nós cremos que esse um só Deus se manifesta de maneira trina, ou seja, em três. Isso é essencial para nós. Nós cremos nisso. E nisso nós temos que ter unidade. Mas vamos lá. Nas crenças não essenciais, nós temos, aí você vai preencher aí, liberdade. Existem certos temas, meus irmãos, que, como a gente costuma dizer lá para os alunos lá no seminário, essa discussão não vai te levar nem para o céu nem para o inferno. Não vai mudar em essência em nada. Esse tipo de tema, irmão, cada um tem liberdade de pensar do jeito que ele assim deseja. E eu tenho que aprender a respeitar a liberdade do irmão. Nós cremos na salvação de Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Isso é essencial, não é? Agora, a cor que você vai pintar a tua igreja, irmão, se é de rosa, se é de preto, se é de cinza, se é de vermelho, é liberdade. A forma como a tua membresia é direcionada para... não, aqui na igreja, eu conheço uma igreja que todo mundo que sobe no altar, inclusive os músicos, tem que subir no mínimo de gravata. No mínimo. Social e gravata. Aí você fala, estão errados, nós estamos à vontade aqui, está certo? Gente, a roupa que você vai subir aqui vai te levar para o céu, para o inferno? Não, então, liberdade. Claro, né? A gente zela por decência, né? Mas dentro da decência, o estilo, né? Vamos dizer assim, a pessoa tem liberdade. Então tem uma série de coisas. Existem debates, por exemplo, mais profundos na teologia. Você é tricotomista ou dicotomista? Eu explico o que é isso, né? É a forma como a pessoa crê que o homem se divide, né? O ser humano, alguns creem que ele se divide em três partes: corpo, alma e espírito, e outros acreditam que ele se divide só em corpo e alma. E aí você fala assim, não, mas você é dicotomista e dicotomista. O dicotomista vai para o céu se crê em Jesus Cristo como Salvador. O tricotomista vai para o céu se crê em Jesus Cristo Salvador. E se ambos não creem em Jesus Cristo, vão todos para o inferno. Então, meu irmão, nessas questões menores, ao invés de ficar brigando, não, nós somos tricotomistas, nós somos dicotomistas, a gente precisa ter o quê? Cara, tem liberdade de escolher quem você quer escolher, né? Tem liberdade para isso, ok? Né? Hoje a gente precisa muito ter essa consciência, porque hoje nós estamos vivendo um mundo polarizado, onde nós discutimos e achamos que a nossa opinião tem que prevalecer contra a do outro. E não é assim. A gente precisa se manter firme, se manter unido no que é essencial. No que não é essencial, a gente precisa ter o quê? Liberdade. Ter liberdade para escolher e permitir que o outro tenha liberdade. Agora eu quero encerrar. Em todas as nossas crenças, nós mostramos o quê? Amor. Seja na unidade, seja no... O essencial requer unidade. O não essencial requer liberdade. Porém, ambos requer amor. Então, aprenda a defender a sua causa, aprenda a falar da sua fé, a defender a sua fé, mas lembre o seguinte, em tudo é necessário amor. Porque, infelizmente, por conta de acreditar na sua fé, na sua doutrina, né, na sua crença, na sua declaração de fé,
que já na história da humanidade já surgiram guerras. Guerras mesmo, de nações guerrearem, porque um acredita de um jeito e outro do outro. Então a gente precisa entender o seguinte: naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Mas em ambas, nós precisamos de amor. E aqui não tem nada a ver com a igreja, mas deixa eu aproveitar o cenário, né? O cenário que a gente está vivendo. Gente, eu trazer isso um pouco para as nossas redes sociais, né? A gente está vendo o mundo aí se degladiando, pessoas criando inimizades, um bloqueando o outro, porque pensam diferente. Gente, as coisas não podem ser assim. Se eu fosse fazer uma comparação com o cenário que a gente vive hoje, lá no mundo, né, no mundo que eu digo, né, fora do ambiente eclesiástico, né, eu diria o seguinte: naquilo que é essencial nós temos que ter unidade. O que é unidade? É a gente lutar por um Brasil melhor, amém? Amém. Lutar por um Brasil melhor, mais justo. Naquilo que não é essencial, liberdade. Se você acredita que o partido A vai ajudar para melhorar o Brasil, tem a liberdade de escolher. Se o outro acredita que é o partido B, tem a liberdade de escolher. Permita-se o outro ser e pensar diferente, desde que o objetivo final seja o mesmo. Agora, se eu estou lutando por um Brasil melhor, estando eu do lado A ou do lado B, eu preciso em todas essas coisas agir com o quê? Com amor. Só que o nosso debate hoje, político, é o do ódio. Porque se você defende um partido, você tem que odiar o outro. Então, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, tá ok? E aqui na igreja, então, nem preciso falar, né? E aí eu vejo às vezes, irmão fala para o pastor, porque vieram falar da minha igreja, que a nossa igreja é assim, e o outro é da outra tradição, a igreja dele, mas eu, não, deixa o outro pensar diferente. O importante é todos nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, amém. Cremos na Bíblia, amém. Isso é essencial. Né? Quando as pessoas vêm discutir comigo temas que não importam, temas que não são essenciais, eu faço ao contrário. Cara, você crê em Jesus? Creio. Você crê na Bíblia? Creio. Você crê que vai ser salvo pela graça? Creio. Então é isso que importa. A roupa que você veste, a cor que você pinta, a igreja, o modelo de culto que você tem, é teu, cara. Você tem liberdade para escolher. E permita eu ter liberdade de fazer do meu jeito. Então isso antes de defender a nossa fé, essa consciência é o mais importante. Para que a gente não venha fazer da fé, que no nosso caso, a nossa fé no Evangelho é a fé de um Deus de amor, uma defesa pelo ódio, pela guerra, pela destruição. Então a gente precisa mudar essa história, amém? Amém. E agora a gente vai falar sobre as nossas crenças em si, aquilo que nós cremos. Primeiro, né, eu quero dizer o seguinte, irmãos, essa primeira parte aí, nossas crenças, né, ela está baseada na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, nós como bom batista, né, só não pegamos toda a declaração, pegamos os pontos mais importantes, fizemos aí um resumão, para que a gente possa entender aquilo que a gente crê. Primeiro, sobre Deus. O que nós cremos sobre Deus? Deus é o Criador e soberano do universo. Ele existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, entre parênteses, estão os textos para você ler lá, e é onde está baseado cada uma dessas expressões. Então, Ele é o Criador, Ele é que criou todas as coisas, Ele governa este mundo, esse universo soberanamente, e Ele é um Deus trino, né? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo.
ele age na história através dessas três pessoas. Dúvida, pergunta? Podemos continuar? Até aqui está light, né? Até aqui nós somos no essencial, nós cremos e nós mantemos a nossa crença todos juntos. Se tiver dúvida, só levantar a mão e falar, tá, gente? Segundo, o que nós temos sobre Jesus Cristo? Né? Quem é Jesus para nós? Então, se você for... É interessante isso, por quê? Porque se você for perguntar hoje no contexto do nosso país, Brasil, sobre crer em Cristo, você vai ter 90% de pessoas que vão falar que creem. Eu creio. O problema é em que Cristo que você crê. Né? É esse Cristo para você. Aqui está a nossa questão. Então, quem é Jesus, né, para nós? Jesus Cristo, primeiro, ele é o Filho de Deus. Ele é co-igual ao Pai, ou seja, não há diferença entre o Filho e o Pai. Jesus viveu uma vida humana, ou seja, viveu entre nós, sem pecado, e se ofereceu a si mesmo morrendo na cruz, como sacrifício perfeito pelos pecados de todos os povos. Ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias, para demonstrar seu poder sobre o pecado e a morte. Ele subiu à glória do céu e voltará à terra para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é isso que nós cremos sobre Jesus. Ele é Deus, ele é igual a Deus, ele é o Filho de Deus. E ele teve uma missão na terra que foi vir salvar a humanidade. Então ele viveu entre nós. Enquanto ele viveu entre nós, ele viveu sem pecado. E ele se entregou, né? Ele se doou como sacrifício perfeito por todos nós, para então aplacar a ira divina. Alguma dúvida aí? Podemos continuar? O pessoal está bem... Acho que já pode até passar a prova, o pessoal está sabendo tudo, né? Vamos lá, sobre o Espírito Santo. O que nós cremos sobre o Espírito Santo? Gente, se tiver alguma questão aqui que faltou, que você, poxa, isso aqui não foi falado, você pode questionar, porque, como eu falei aqui, está bem o resumo da essência. Sobre o Espírito Santo, assim como o Filho, ele é co-igual ao Pai e co-igual ao Filho. Ele está presente no mundo para despertar a consciência dos homens para a necessidade de Cristo. Ele também passa a habitar em cada cristão a partir da conversão. Ele dá poder para o viver cristão, entendimento das verdades espirituais e direção para as escolhas do que é certo. Dá a todos os crentes os dons espirituais. Como cristão, procuramos viver sob o seu controle. Então, esse é o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, né? Ele é Deus, ele não é uma força, ele é Deus. Ele é igual ao Pai, é igual ao Filho, ele não é um ser de menor expressão. Tem uma coisa que eu não gosto, viu? Não é que esteja errado. Quem gosta de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, não é assim que a gente fala? Eu não gosto dessa expressão. Toda vez que falo assim, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, na minha cabeça, não sei se porque eu gosto muito de esporte, eu imagino um pódio, né? O Pai em primeiro, o Filho em segundo, Espírito em terceiro. Então não existe, não existe essa diferença do melhor, do pior, do segundo, não. Na verdade, e é claro, essa expressão primeira, segunda e terceira pessoa não foi dada para demonstrar um maior do que o outro. Foi porque na história, primeiro o Pai se manifesta criando, em segundo o Filho vem para salvar, e o Filho, quando vai, deixa o Espírito Santo. Então, os momentos que ele atua. Primeiro o Pai, então primeira pessoa, segunda pessoa. É por isso, eu sei que é por isso. Mas me dá uma conotação de melhor, segundo melhor, terceiro melhor, e eu não gosto. Cronológica. E eles são iguais. Inclusive o Espírito Santo
o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo também é Deus, digno de louvor, de adoração, tudo igual a Deus, tá ok? E ele tem a sua atuação. Assim como o Filho teve a missão de vir à Terra salvar a humanidade, a missão do Espírito é estar aqui na Terra representando a Trindade, mas hoje de uma maneira diferente. Qual é a ação dele? Nos convencendo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós somos ele que vai nos instruir, ele que vai nos ensinar as Escrituras. Existem pessoas que leem a Bíblia de uma capa a outra e não entendem nada do que está escrito na Bíblia. Porque o que nos permite compreender a palavra é o Espírito Santo. Se você lê sozinho, né, você não entende. Mas se você lê e o Espírito Santo for um companheiro teu na leitura, ele vai te levar à compreensão. E o Espírito Santo ele é tão poderoso que você pode ler 10 vezes o mesmo texto. 10 vezes você vai ter lição para tirar, né? O Espírito Santo é aquele que nos convence quando a gente está no erro, né? Você está sozinho, você olha para um lado, olha para o outro, você não tem ninguém olhando. Mas você fala assim, caramba, não vou fazer isso que é errado. Quem está ali te convencendo, te constrangendo daquela situação? É o Espírito Santo. Então ele nos guia, ele nos conduz. E se o cristão der ouvido ao Espírito Santo, ele vai caminhar uma vida da qual é a vontade de Deus, é a direção de Cristo para a vida dele. Portanto, eu costumo dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele precisa ser o nosso melhor amigo. É o nosso companheiro, é aquela pessoa que você acorda de manhã e diz aí, o que nós vamos fazer hoje? Né? Qual a nossa direção, qual o nosso caminho, qual o nosso trajeto? Qual a melhor escolha para nós? Então, esse é o Espírito Santo, ele age nas nossas vidas e é ele quem nos capacita, né? Porque às vezes nós queremos fazer coisa humanamente, humanamente eu não tenho força para fazer isso, mas quando eu permito que o Espírito Santo venha agir na minha vida, ele me capacita a viver certas coisas. Pode falar, Joana. Sim. Agora, a gente precisa ter uma série de cuidados, porque a gente tem que entender o seguinte: existem, por exemplo, se a gente for classificar, os testemunhos de Jeová não é uma religião, é uma seita, entendeu? Então a gente não caminha em unidade com eles. Nós vamos nos classificar como cristãos, né, evangélicos. E aí a terceira classificação nossa é batista, né? Então nós somos cristãos, evangélicos, batistas. Existe o cristão católico, apostólico romano, existe o cristão evangélico da Assembleia de Deus, o cristão tal. Então existem certas linhas de pensamento que não estão realmente conectadas conosco. Então, quais são as igrejas das quais a gente se identifica? As igrejas cristãs, evangélicas, reformadas também nos identificamos. E aí, nenhum grupo menor, os batistas, mas aí já é um grupo bem mais exclusivo. Mas em um grupo maior, nós temos toda a aceitação de fé dos metodistas, dos assembleianos, e aí daí por diante. Agora, existem algumas igrejas que não são consideradas exatamente evangélicas. A gente precisa ter maior cuidado. E algumas das quais a gente tem até um contato muito próximo, que alguns até, a igreja é evangélica ou não é? A gente tem que falar assim, não é. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Tá ok? Pode falar isso.
me veio na cabeça, não, eu lembro da parte da Bíblia que está escrito isso. Aí eu falei assim, não, te mostro. Aí eu mostrei. Aí ela foi, mudou de assunto, mas então ela falou, eu preciso falar contigo. Ela acabou pegando meu número assim. E aí, sério, ela pegou meu número e todo dia ela mandando mensagem de manhã. E, tipo assim, de alguma oração, algo do tipo. Mas ela, tipo assim, mas tem que ter muito cuidado que às vezes uma linda oração, uma bela mensagem, ela traz por trás algum conteúdo preocupante, né? Houve um caso até famoso aí, eu posso citar porque foi público, de uma cantora evangélica que grava CD, que ela gravou uma música e depois o autor foi exigir lá os direitos porque era uma música espírita. Uma letra assim, de luz, né? Vamos dizer assim, como eles diriam, né? De luz, né? Uma coisa assim divina. Mas dentro de um contexto de religião que distingue da nossa fé. Não temos nada contra, mas distingue da nossa fé. Então eu creio do meu jeito, ele tem o direito de crer do jeito dele, mas eu permaneço na minha caminhada de fé. Quem quer caminhar comigo tem que ter unidade na essência, por mais que tenha liberdade no não essencial e amor em todas as questões. Mas a gente vai ter muito cuidado. Quando nós viemos para cá, há 3 anos atrás, nós fizemos um evento que foi o Congresso Ilumine, tá lá, a irmã da Conferência Ilumine. E aí a gente estava assim, cara, que música a gente vai tocar? Cara, a Michele pegou uma música lá, falou, Bruno, que música linda, que fala de luz. Aí eu falei, cara, que música linda. Quem canta? Sei não. A gente foi puxar quem cantava, o autor, e descobriu que as pessoas, por mais que tivesse uma letra muito bonita, as pessoas eram de uma raiz religiosa muito diferente da nossa. E aí a gente se preocupa com isso, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Então você, nas coisas essenciais, se você sentar com o testemunho de Jeová, você não vai ter unidade, porque eles pensam diferente. Em tudo amor, Miguel. Converte ela. Demonstra amor e conquista ela. Miguel está mais polarizado aí. O que nós cremos sobre a Bíblia? Então vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Foi escrita por homens, sob a orientação sobrenatural do Espírito Santo. É a fonte suprema da verdade para a fé e a prática dos cristãos, porque é inspirada por Deus. A Bíblia é a verdade sem qualquer sombra de erro. Gente, hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado com essa declaração aqui, porque hoje existem muitas correntes sobre a Bíblia, né? Então vamos lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Existem correntes que dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nós cremos que a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. Amém? Segunda coisa importante, ela foi escrita por homens sob orientação sobrenatural do Espírito Santo. O que é isso? Isso é um processo que a gente chama de inspiração. Os homens foram inspirados por Deus para registrar suas experiências conforme eles foram vivendo. E isso foi, eu uso uma expressão que eu gosto muito, é como se eu vivesse uma experiência e registrasse aquela experiência. A gente foi aqui na igreja, fizemos um desafio de fé, e Deus moveu, abriu as portas, aí eu registrei, e aí é como se o Espírito falando assim, isso vai ser verdade para todos. E aí ele legitimasse, eu quero legitimar, tem uma marca, essa inspiração é uma legitimação do Espírito Santo na vida de homens falhos como nós. Acho que a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia, em momento algum, esconde as fraquezas e as fragilidades daqueles que viveram a experiência, até porque o poder não está na pessoa,
o poder estava em Deus, né? E aí as pessoas são, todos eles falhos, mas Deus é capaz de usar a fragilidade, os problemas, as dificuldades para a glória dele. Então, Deus inspirou esses homens a registrar as suas experiências, e isso para nós é verdade. A Bíblia é verdade. E a Bíblia é verdade, e aí alguns vão dizer assim, mas a Bíblia tem falhas. Porque lá Josué diz que o sol parou. E a ciência prova que o sol não para. Ok. Mas isso não é uma mentira. Simplesmente a tecnologia e a ciência da época de Josué não era capaz de identificar o que hoje a ciência é capaz. Então a leitura que Josué faz, ou o registro que ele faz, é a partir do conhecimento da época dele. Quando ele vê o dia ficar mais do que 12 horas, ele fala assim, o sol parou, né? Então, isso aí não é erro. Ah, mas existem erros de concordância de português. A gente entende que a Bíblia é sem sombra de erro no seu princípio de ensinamento. Seus ensinamentos não têm erro. Agora, você vai encontrar um ou outro texto lá que vai ter erro na redação e alguma coisa assim. Se você procurar com lupa, você acha, né? Erro no sentido de que a ciência provou outra coisa depois, mas ele fala de acordo com o seu tempo e com a sua época. Porém, no princípio de ensinamento, de condução, de instrução, a Bíblia continua sendo um livro sem erro, ok? Dúvidas? Falar? Pode falar. Falar, Fábio? Não, né? Melhor não, né? Então vamos lá. Então, agora, deixa eu só aproveitar aqui. A Bíblia, ela precisa ser interpretada de maneira correta, dentro do nosso contexto, né? Por exemplo, no Antigo Testamento você vai ver Deus mandando o povo matar um ao outro. Então é para a gente matar, pastor, o inimigo? Não, a gente tem vontade, mas aí a gente interpreta o princípio por trás daquilo ali, daquele texto, e aplica o princípio. Por isso que a gente tem que entender o contexto onde as coisas acontecem na Bíblia, tirar aquilo que é temporário e excluir o temporário do atemporário, que são os princípios eternos, e trazer para nós os princípios. E aplicar dentro de um novo contexto o mesmo princípio. Aí por isso eu posso tirar a lição em Josué, posso tirar a lição com Moisés, posso tirar a lição com Elias. Por quê? Porque eu vou contextualizar para o meu tempo esse princípio que é eterno, tá ok? Beleza? Né? Por exemplo, Paulo orienta os cristãos a se cumprimentar com ósculos santos. Amém, irmãos? Os irmãos concordam comigo? Os irmãos estão de acordo? Os homens de honra estão de acordo com a orientação paulina? Entendeu? Aí, o que é ósculo santo, pastor? É um beijo. Os irmãos no tempo de Paulo se cumprimentavam com um beijo, ok? Aí você fala assim, poxa, pastor, complicou. Porque no nosso contexto, nós não temos por hábito cumprimentar com um beijo. Aí você vai perguntar lá, mas qual é o princípio de Paulo? O princípio de Paulo é o seguinte: vocês precisam ter uma boa convivência. E vocês precisam aprender a cumprimentar uns aos outros. Na época, o cumprimento era um beijo. Como é que é o cumprimento hoje? Um aperto de mão? Então, ao chegar ao irmão, você tem que ter o princípio de dar um aperto de mão. É um ok só de longe? Né? Cada um tem o seu contexto, né? O princípio por trás do ósculo santo é o seguinte: é que vocês precisam conviver bem.
e vocês precisam se confraternizar. Amém? Churrasco. Traduzindo, né? Você quer ver? Vou usar um outro texto aqui, que é um que eu gosto muito. Que tem um texto lá no Antigo Testamento que diz o seguinte: Deus proíbe o povo de comer carne de porco. Fala assim: não comam carne de porco. Aí o que acontece? Hoje é para ninguém comer carne de porco? Jogar o carré fora? É isso que Paulo está dizendo? Aí você vai entender o contexto de Paulo. Você vai lá em Paulo, lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Já mudei o texto, né? Você vai lá no Antigo Testamento, você vai perceber que quando Deus diz para o povo: não coma carne de porco, é que o povo estava caminhando no deserto, em condições de higiene precárias. Naquele contexto, matar o porco e comer carne de porco era suicídio. Porque todos nós sabemos que se o porco não for bem preparado, ele realmente transmite doenças. Então, Deus diz assim: não coma carne de porco, porque no contexto que vocês vivem, se comer carne de porco, vocês vão morrer. Aí teve um cidadão que foi ler esse texto numa comunidade, numa favela. E aí os caras falaram assim: como é que a gente faz? A gente não come carne de porco? Aí ele falou assim: vamos entender do nosso contexto. Qual é a única coisa que vocês têm para comer? Aí eles: carne de porco. E se vocês não comer carne de porco, vão morrer de fome. Então, o texto está dizendo o seguinte: coma carne de porco. Porque o princípio ativo do texto é: vocês precisam preservar a vida de vocês. Preservar a vida no contexto do deserto era não comer. Preservar a vida em um lugar onde só tem carne de porco e tem condições necessárias para fazer é comer. Então é isso que a gente tem que entender da Bíblia. Eu tenho que tirar qual é o princípio que está no texto e aplicar. Não que eu não possa comer carne. Infelizmente eu conheço cristãos hoje que não comem carne de porco. Mas eu entendo o seguinte: eu preciso olhar o texto a partir do princípio atemporal do texto, aquilo que se aplicou lá e aquilo que se aplica aqui. E aquilo que se aplica no texto é: Deus está trabalhando pela preservação de vidas. Em alguns contextos, preservar a vida é não comer, em alguns contextos, preservar a vida é comer. Isso é conhecer a Bíblia, é contextualizar a Bíblia, é entender a Bíblia. Amém? Então vamos lá, a Bíblia não erra. Então quem preparou carne de porco, é só me convidar, me passa o endereço, localização e horário do almoço que... Sim. A senhora que estudou aí agora falou sobre os adventistas. E aí eu vi um podcast, uma entrevista com um adventista, que tem uma questão muito elevada. E ele falou que ele não come carne de porco, colocando a questão da. Não é que seja naquele contexto que o senhor estava falando aí, mas colocando na questão da saúde. Ele, como cristão, tem que prezar pela saúde, da açúcar, não sei o quê, que a carne de porco é um alimento que não é que seja ruim. Por exemplo, tem proteína, carne branca, mas em termos de performance do organismo, ela é uma carne que enfraquece. Eu também não sei se isso está certo, mas essa foi o argumento que ele usou. Eu não sei se é todo adventista. Eu acho o seguinte, eu ter uma boa dieta nutricional para a minha saúde é legal. Agora, eu ter uma orientação de alimentação, porque a Bíblia diz, já não é porque a Bíblia diz, aí é porque é uma dieta. Por que acontece? Talvez não seja o caso desse cidadão, mas eu conheço crente que não come carne de porco, mas bebe Coca-Cola.
Entendeu? Entendeu? Bebe Coca-Cola. Então, a gente precisa ter essa questão do contexto. Entendeu? Agora, se o cara chegar para mim e falar assim, eu não... Você quer ver uma coisa? Não, eu não posso falar isso, mas tudo bem. Não, eu como carne de porco. Eu não gosto, mas eu como. Eu como, entendeu? E tem gente que não come por outras opções. Na questão de dieta, nutricional. Tem gente que não come carne, né? Ok. E aí não é uma questão bíblica, né? A grande diferença é essa. Biblicamente, talvez não seja por isso, mas por uma questão mesmo de entender que eu preciso preservar minha saúde. Então, vou escolher os melhores alimentos. Nosso nutricionista vai falar. Essa questão de cultura, ela tem lá na década de 70, quando teve um grupo que estudou, e eles fizeram, existem vários tipos de estudo, e um deles é o observacional. Você pega uma população, estuda e vê o que tem em comum e você faz um correlacionamento, e muitas das vezes aquilo está errado. Por exemplo, eles pegaram e falaram, aquela população comia muita carne de porco, comia muita cultura do ovo, então, e eles eram doentes. Então, era isso, né? Porque era só que, porém, ali era uma população que tinha um alto consumo de industrializados, de gordura que era gordura industrializada. Então, depois de alguns anos, já caiu por terra isso. Hoje já se sabe que quando a gordura, Deus faz tudo perfeito. Se vem do animal, tá lá na picanha, tá lá na carne de porco, tá lá, não vai te fazer mal. Claro, se você não consumir em excesso com qualquer coisa. Tudo. Você comer 15 ovos por dia, não vai te fazer mal. Tem muita gente que não come mais de 2 ovos que acha que vai fazer mal. Então, esse contexto que ele falou não é verdadeiro nem frente à ciência. Hoje já se sabe. Claramente, ninguém vai para o hospital porque está comendo gordura de porco. Agora, porque toma Coca-Cola, está bebendo não só Coca-Cola em si, mas tem um hábito de vida que é patológico, né? Faz a pessoa articular diferentes doenças. Aí sim, mas isso que ele falou não existe nem. Caiu por terra. Não, foi só para entender e assim, bloqueia ele, Miguel. Se exagerar, vai fazer mal. Se você comer de maneira moderada, vai ser bom, né? E na minha dieta nutricional, eu me espelho no pai. O pai gosta com sacrifício, com aquela gordura, aquela carne, aquele cheiro subindo suave, do sacrifício do altar, né? Tem que ter aquele ritual para subir. E aí o pai se agrada. É assim. Vamos lá. Então fechamos aí fechamos o tema Bíblia e alimentação. Vamos agora sobre os seres humanos. O que é o homem, né? Entra até naquela questão que eu falei antes da dicotomia e tricotomia. Sobre os seres humanos, as pessoas foram feitas à imagem espiritual de Deus, para serem semelhantes a Ele em caráter. O homem é a coroa da criação de Deus. Embora todas as pessoas possuam um tremendo potencial para o bem, todos nós somos marcados por uma atitude de desobediência a Deus. Isso se chama pecado. Essa atitude separa as pessoas de Deus e causa muitos problemas na vida. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém o pecado veio ao mundo e distorceu essa imagem. E aí nós tanto temos a possibilidade de resgatar essa imagem, ou seja, de fazer o que é bom, de fazer aquilo que é certo, como nós também temos o potencial de afundar nesse pecado e aí cada vez mais se afastar de Deus. Então a gente vai entender isso para poder algumas coisas. Por exemplo, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, vamos pensar aqui em um juiz. Um juiz, mesmo não sendo cristão ou não tendo Jesus, ele pode julgar com justiça. Por quê? Porque ele tem a imagem de Deus. É tudo digital, né? O povo de antigamente que tinha aquela anteninha e a imagem ficava toda chuviscada, né? Então a imagem de Deus está na gente, mas está cheia de chuvisco. Por quê? Porque não está sintonizado com Deus. Quando a gente sintoniza o canal,
aí a imagem fica perfeita. Então nós precisamos estar sintonizados com Deus para que essa imagem cada dia seja mais perfeita. Se a gente não estiver sintonizado, vai aparecer mais chuvisco, que a gente vai se distanciar de Deus. Alguma dúvida? Vamos lá? Vamos continuar então. Salvação. A salvação é uma dádiva graciosa de Deus para nós, mas nós precisamos aceitá-la. Nunca poderemos nos livrar do pecado através de boas obras ou melhora de comportamento. Só confiando em Jesus Cristo como oferta de Deus para o perdão. A pessoa é salva da condenação dos pecados quando deixamos nossa vida desregrada e nos voltamos para Jesus através da fé. Somos salvos. A vida eterna começa no momento em que recebemos Jesus pela fé em nossa vida. Amém? Alguma dúvida, pergunta? Alguém quer falar? Vamos lá. Então, nós, enquanto batistas, nós cremos que a pessoa que foi salva, ela não perde a salvação. Entendeu? Ela é salva para sempre. Agora, eu tenho que fazer uma grande diferença entre ser salvo e ser membro de igreja. Tem gente que é membro de igreja que nunca alcançou a salvação. Ele vai deixar de ser membro da igreja. Porque fulano estava na igreja, saiu da igreja e perdeu a salvação. Talvez ele nunca teve salvação, né? Mas a pessoa que é salva, ela, porque não é um ato que depende de mim. A partir do momento que eu aceito, toda a ação de salvação, ela é um ato de Deus para conosco. E aí, Deus não muda de opinião, Deus não falha, a salvação não se perde, é Ele quem age, não depende mais de mim, eu sou dependente da graça. Então, à medida que eu fui salvo, né, eu tenho certeza que estou salvo. E o que me dá certeza é o que eu faço? Não, é o que Cristo fez por mim. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: poxa, pastor, na época eu nem era pastor, mas falou assim: vocês são muito arrogantes, vocês falam que tem certeza. Como é que você pode ter certeza da salvação? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Foi realmente meio arrogante falar que eu tenho certeza. Até que eu entendi que o que me dá certeza da salvação não é o que eu fiz, é o que Cristo fez por mim. E o sacrifício de Cristo é perfeito. Então, se Ele me salvou e eu recebi dele essa salvação, eu posso sim ter certeza que eu sou salvo. Ok? Isso é diferente de eu ser membro. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, mas não tiveram a conversão. Acontece. Aí, deixa eu falar. A salvação, ela está em Cristo e não na igreja, né? Existe uma máxima da Igreja Católica que diz que fora da igreja não há salvação. Nós, evangélicos, cremos que fora de Cristo não há salvação. Então, fora da Igreja Batista do Bosque do IP, pode ter gente salva, desde que confie a sua fé em Cristo. Não é a igreja que salva, é Cristo. Ok? Então, como ela pode ter certeza da salvação dela? Ela não comigo. Aí eu falei: não, nós temos que ter certeza da salvação. Porque sempre que chegar para você e perguntar: ué, como é que pode estar na igreja e não ter certeza da salvação comigo? Aí ela falou: não, ele falou que não podemos ter, como você pode ter certeza da salvação? Então, quer dizer, então, se a gente tiver na dúvida, né, nós temos a certeza de Deus, ela começou a questão de se me perguntar, ele pode falar: ué, você está fazendo o que fazer hoje? Então, ainda tem as pessoas às vezes ainda ficam com confusão, né? Sobre certeza de salvação é só olhar para o que Cristo fez. Jogar em Cristo essa certeza e não na minha. Eu não tenho certeza se a pessoa que está do meu lado vai ser salva, que é bem pessoal.
Mas a partir do momento que eu tenho a minha convicção em Cristo, você é salvo por quê? Não, porque meu pastor falou que eu tenho que ter certeza. Não, porque se eu duvidar eu não vou para o céu. Não, eu sou salvo porque Cristo me salvou. É o que Ele fez. Somente isso que pode me dar convicção. Vamos lá? Sobre segurança. Porque Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o verdadeiro crente está seguro da salvação para a eternidade. Se você foi genuinamente salvo, você não pode perder a salvação. A salvação é mantida pela graça e pelo poder de Deus e não pelo esforço do cristão. É a graça e o poder de Deus que nos dão segurança. Então, está respondido. E sobre a eternidade, as pessoas foram criadas para viverem para sempre. Podemos viver eternamente separados de Deus por causa do pecado ou eternamente com Deus, através do perdão e salvação. Estar eternamente separado de Deus é o que nós chamamos de inferno. Estar em união com Deus é a vida eterna. Céu e inferno são realidades da existência eterna. Então, após essa vida, nós teremos uma outra vida. Vamos dar continuidade e aquilo que nós decidimos aqui vai, então, determinar o que nós vamos viver na eternidade. Dúvidas? Então, vamos lá. A partir das nossas crenças, nós vamos tirar alguns princípios. Princípios, que a gente vai extrair daquilo que nós cremos. As crenças não são importantes até serem traduzidas em ação. Então, é importante para você. Você vai agir no dia a dia conforme você crê. Toda a ação nossa é fruto de uma crença. Ok? Por que você faz assim? Por que você faz daquele jeito? Porque o cristão ateu, tem gente que diz que crê em Deus, mas age como ele não existisse. Você crê em Deus? Creio. Você crê que Deus tem o melhor para você? Creio. Mas no primeiro problema da vida o cara entra em desespero. Você não crê que Deus tem? Eu creio. E aí muitas vezes no agir do crente, a gente descobre na verdade que ele não crê na mente. E aí o cara só é membro de igreja. Entendeu? E aí aqui nós declaramos algumas coisas das quais a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Vai completar aí. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Está em um debate, está em uma questão, está em um problema, tem que resolver, o pastor disse isso, o ministro disse aquilo, o pastor da televisão disse tal, o cara da internet, do podcast disse outra coisa. Quem tem a razão? A Bíblia. Ponto final das nossas discussões sempre será a Bíblia. Mas a ação diz isso, a convenção diz aquilo, o teólogo tal diz aquilo outro. E em última instância a gente fica com a Bíblia. Ela é a autoridade final. Esse princípio está baseado em uma crença. Que nós falamos lá que nós é a única autoridade verdadeira e segura. Nós aceitamos a Bíblia como nosso manual de vida. Nossa primeira questão quando enfrentamos as decisões é: o que a Bíblia diz a respeito? Fazemos diariamente a leitura da Bíblia, estudo bíblico e memorização da Bíblia. Se ele é meu manual, eu tenho que conhecer. Tem que conhecer, tem que estudar, tem que ler, tem que caminhar com ele. Então a Bíblia é nossa fonte de autoridade. Segundo, autonomia da igreja local. Escreva aí, autonomia. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1,18. Cristo é reconhecido como cabeça de nossa igreja, e não uma pessoa, grupo ou organização religiosa. Mesmo reconhecendo o valor das associações, cooperação com outros grupos cristãos,
Nós cremos que toda a igreja deve ter governo próprio, independência de qualquer tipo de controle denominacional. Irmãs que sustentamos, nós encorajamos cada congregação a ter sua própria estratégia, estrutura e estilo. Cada igreja é única. Cada igreja é autônoma. Cada igreja tem a sua liberdade de decisão. Nós somos batistas. Nem o pastor, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Cheguei aqui na igreja, muita coisa para fazer. Aí tinha um grupo que falava: pastor, o senhor tem que mandar, a gente tem que obedecer. É sacerdócio real, povo adquirido para que anuncie a grandeza daquele que vos chamou. A Bíblia ensina que o crente é chamado para servir por tempo integral como cristão, né? Aquela coisa, antigamente a gente orava assim, pedia oração, né? Pastor, abençoa a minha vida material e da leitura da Bíblia. O que é isso? Você não depende de ninguém para ter acesso a Deus. Ah, eu estou passando por um problema, só a oração do pastor. Teve um dia desse, teve uma senhora aqui, né? E ela veio e falou assim: eu queria que o pastor orasse por mim. E eu estava naquela correria antes do culto. Eu falei: Anderson, vai lá e ora pela senhora. Quando chegou lá, ela olhou para ele e disse: não, você não serve não, só o pastor. Aí ela veio atrás de mim. Aí eu conversei com ela, expliquei para ela que a oração do pastor não é mais forte, que a oração do irmão, tá? No final eu orei por ela, né? Tinha jeito não, é a senhorinha, então eu orei por ela. Mas, querido, às vezes tem gente criando assim relações assim doentias, porque a oração do outro é mais forte. Depende, o outro que tem que dizer o que ele tem que fazer. Não, você tem acesso a Deus. No Antigo Testamento eles iam até o sacerdote ouvia a Deus e orientava. Hoje o sacerdote é você. Amém? Você é o sacerdote, então você tem acesso a Deus. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. É claro, isso não impede da gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso não impede da gente se aconselhar com alguém mais experiente. Isso não impede. Eu estou fazendo muitas vezes isso para crescer, para aprender, não porque eu não posso. A questão é a intenção. Ah, eu estou procurando um irmão porque eu não consigo. Não, você pode, você consegue, você tem acesso. Agora, você quer se aconselhar? Você quer conversar com alguém experiente? Você quer que alguém te ajude em oração? É totalmente diferente de você achar que você não é capaz. Quarto, o dízimo, a responsabilidade de cada crente no sustento da obra da igreja. Isso aqui é pacífico. Também todos os dízimos da terra, quer os cereais, quer os frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Então nós entregamos o dízimo à igreja para o sustento do corpo de Cristo, como Deus determinou. Reconhecemos que dar 10% do nosso salário é o padrão bíblico do dar. Então, né, cada cultura tem a sua cultura, mas nós entendemos que no nosso contexto, a entrega dos 10%, ela faz parte de uma responsabilidade de sustento, porque a igreja tem responsabilidades a cumprir sempre. E o dízimo, acima de tudo isso, ele é uma ferramenta didática de Deus nos ensinar a lidar com finanças. Alguma dúvida? Não. Depois a gente fala melhor sobre isso, com mais atenção. Eu já estou terminando, tá? Estou em cima do horário ainda. Estou nem atrasado. Vou atrasar daqui 1 minuto. Quinto. Oi. Pode perguntar. Para me atrasar, né? Mas pode perguntar. Estou brincando. Se a pessoa, por exemplo, ela é um grande empresário e ela chega na igreja, ela pode ser com esse trabalho dela e ela separa, por exemplo, 10% do tempo semanal dela para prestar o serviço de forma gratuita para a igreja. Isso seria dízimo ou só a questão financeira?
Seria dízimo do templo. Seria dízimo do templo. Lembrando que aqui, por exemplo, eles traziam a produção deles. Sim. Eles não traziam efetivamente moeda. É. Isso hoje ainda é considerado ou não? Como eu falei, você vai depender de contexto. Por exemplo, nesse tempo, a pessoa não tinha salário mensal. Então, ela entregava daquilo que ela recebia. Hoje eu preciso entender assim, o que eu recebo? É o salário mensal? Então, eu vou entregar do meu dízimo do meu salário mensal. Porque é o contexto que eu vivo. Você quer ver? É muito comum aqui perto, região de plantação. Os fazendeiros nas igrejas, eles dão dízimo uma vez por ano. Porque eles dão o dízimo da colheita anual. A igreja, tipo assim, não entra nada no ano todo, mas chega um mês específico que entra o suficiente para sustentar a igreja o ano todo. Ah, aquele irmão é infiel? Não. Aquele irmão é fiel, ele recebe anualmente, ele tira anualmente. Se eu recebo mensalmente, eu dou mensalmente. Se eu recebo em caneca, eu vou dar a caneca para a igreja. Se eu recebo em real, eu vou entregar em real. Se eu recebo em euro, dólar, aí cada um no seu... Por isso que eu falei do contexto. Agora, eu creio em uma coisa. Dízimo é conversão. E aí, se eu sou convertido nas minhas finanças, eu vou entregar financeiramente. E se eu for convertido, também eu vou entregar a minha finança e o meu tempo. E aí, cada um vai ter uma experiência de dizimar, que eu respeito, e aí é aquilo que a gente falou, né? O essencial é você entregar. Agora, como e a forma de você entregar, você tem a liberdade de fazer, desde que você entenda que está fazendo o melhor para Deus. Ok? Tirei a dúvida? Quinto, a vida dirigida pelo Espírito. Então, esse é um outro princípio nosso. Nossa vida deve ser regida, dirigida e guiada pelo Espírito. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós cremos que a única forma possível de vivermos como cristãos é através do poder de Deus em nós. Assim, buscamos praticar a dependência diária do Espírito Santo, que nos torna capazes de fazer o que é correto. Então, eu preciso gerar o hábito de perguntar, de consultar, de orar, de ter o Espírito Santo como meu companheiro nas minhas tomadas de decisões. Conforme você vai gerando intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai entregando mais do controle da sua vida a Ele. No início, às vezes é difícil, mas você vai entregando aos poucos, e aí aquilo vai gerando intimidade. Você vai percebendo que o Espírito Santo vai te conduzindo às melhores decisões. E quando você vê, você entrega a sua vida por inteiro a Ele. Então a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um jeito de ser assim muito... pisa no meu... Ok. Aí você vai decidir se você vai deixar a sua vida ser dirigida pelos seus instintos ou pelo Espírito Santo de Deus. Os animais se levam pelo instinto. Se ele se sente acuado, ele morde. Se ele tem fome, ele vai atrás de comida. Então, cada um se permite dirigir por aquilo que ele entende. E eu acho que eu posso me permitir ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E por último, o último princípio nosso, como igreja, é o falar aos outros sobre Jesus. Não posso, como cristão, membro da IBBI, perder as oportunidades ou me privar de compartilhar o nome de Jesus. E estar sempre preparados para responder. E esse texto aqui é fantástico. Eu gosto dele demais. Estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? É anunciar Cristo assim de uma maneira fantástica. Sem querer impor a goela abaixo, não, é com mansidão, é com temor, mas sempre compartilhar sobre a minha
creio, sobre Jesus Cristo. É responsabilidade de todo cristão compartilhar as boas novas com aqueles que Deus nos põe em contato. Então, assim, o pastor prega a palavra, ok, mas existem pessoas que eu nunca vou ter o canal de Deus para essas pessoas. Praticamos o evangelismo pessoal e convidamos amigos para a igreja naturalmente. Isso é um princípio de igreja. O princípio de ter a Bíblia como fonte de autoridade, a igreja como autônoma, o cristão como um sacerdote, o dízimo como uma prática de fé, a vida dirigida pelo Espírito Santo e a proclamação de Cristo